Quem é que você está lendo? Mais um livro que eu vou trazer aqui no canal, e dessa vez eu vou trazer um livro que foi indicação de um seguidor. Um seguidor aqui do canal viu a minha resenha sobre Joseph Mengele e indicou esse livro, que também é um livro de temática de guerra. Eu falei sobre esse livro no vídeo que eu trouxe os 19 livros que eu comprei em maio, e naquele vídeo eu comento que não é um livro que eu teria comprado. Não me chamou a atenção pela capa, que eu sou uma pessoa que compra o livro pela capa, às vezes. Não me chamou a atenção pela sinopse, porém, como foi indicação, comprei, li e estou trazendo aqui. O livro que eu estou falando é Viagem ao Fim da Noite. É um livro bem antigo, ele foi publicado originalmente em 1937. E ele se passa na Primeira Guerra Mundial. Diferente de Joseph Mengele, que se passa na Segunda, esse livro agora é da Primeira Guerra Mundial. E falando em ser um livro que foi indicação de um seguidor, eu vou até falar, você que é seguidor ou você que não é seguidor, deixe seu comentário, clica no sininho, segue a gente, porque isso é muito importante. Pode não ser importante para aquele cara que está produzindo o conteúdo para um canal de milhares de milhões de seguidores, mas para a gente que está começando, isso faz toda a diferença. Você não imagina quanto. Então, vamos lá para o livro Viagem ao Fim da Noite, de 1937, de Louis Ferdinand Céline, um francês, e que se você for ler as críticas, vai ser um tanto quanto contraditório, pelo menos para mim foi. Eu sempre vou falar que não existe livro ruim. Existe livro que você pode não ter gostado, mas eu não gostei. O seguidor adorou, então pode ser que para você faça muito sentido. Mas vamos lá. É um livro da Primeira Guerra Mundial. O personagem é o Ferdinand Bernaboux, uma coisa assim, mas é o Ferdinand. Ele é um francês e se alista no exército, vai servir a guerra e começa toda a história dele lá. E as críticas falam, nossa, é uma crítica à sociedade, é uma crítica à guerra, são comentários ácidos e maravilhosos. Eu não tive nenhuma dessa leitura, ou eu li o livro errado. Mas a questão é, sim, o livro se passa na Primeira Guerra Mundial, ele retrata algumas coisas da guerra, mas você fala assim, nossa, então tá, é um livro de guerra, principalmente na Primeira Guerra Mundial, nossa, devem ter passagens maravilhosas. Não, não tem nenhuma passagem bacana sobre a guerra. Tem alguns insights da guerra? Sim, tem. Tem até um legal que foi muito destacado nesse livro, que é que ele fala que a guerra é a escola da desconfiança. Aí você vai entender o que ele está falando. É legal que ele fala que a guerra te ensina a desconfiar de tudo. Desconfiar dos objetivos da guerra, desconfiar das pessoas, desconfiar dos inimigos, desconfiar dos amigos, desconfiar até de você, desconfiar da vida, que começa nada a fazer sentido quando você está na guerra. Então, esse é um insight legal. Mas assim, não tem nenhuma passagem emocionante sobre a guerra. A passagem da guerra se arrasta bastante. Depois que ele volta da guerra, ele começa a ter a passagem sobre a vida como um todo. Ele tem uma desilusão amorosa, que a namorada dele, na época da guerra, ele fala para ela assim, olha, eu não vejo mais sentido na guerra, eu não vou voltar para a guerra, porque ele tem um momento que ele volta da guerra e ele começa a questionar tanto que ele é internado num hospital psiquiátrico de várias pessoas, que não só pessoas realmente com algum tipo de distúrbio, mas com pessoas que não estavam se encaixando naquele momento, né? Do tipo de, cara, a guerra não faz sentido, era vista como um covarde e tudo mais. Ele foi para um hospital psiquiátrico. E em algum momento ele volta para a ativa, mas como um enviado para as colônias francesas na África, tá? Como um colonizador. E aí também ele começa a se deparar com a situação onde ele faz parte dos colonizadores, a relação dele com a escravidão, que é bem diferente da relação que se tem hoje em dia. Afinal de contas, é um livro de 1937, então essa parte
É bem assim, é impactante essa parte, porque lida de forma ativa ali, né, de forma bem vívida a questão da escravidão. Então, essa parte, te dizer que é mais emocionante, mais impactante, não é impactante, mas mais enérgica a parte das colônias francesas do que a parte da guerra em si. Mas beleza, depois que tem a parte das colônias francesas, o livro entra numa fase onde ele consegue ir para a América. Ele queria muito ir para a América e ele vai para Nova York, mais especificamente em Manhattan. E aí, de novo, se você for ler as críticas, você vai falar, nossa, a passagem dele por Manhattan é um tapa na cara da sociedade, de como a sociedade via o capitalismo, como a sociedade interagia com as pessoas que não tinham dinheiro e viviam à margem da sociedade. Eu não vi nada demais nisso. Eu vi uma vivência de realmente pessoas sem dinheiro na cidade uma das cidades que trouxe à tona a questão do capitalismo, a questão do dinheiro, a questão das construções modernas, que foi Manhattan. Então, assim, não me atraiu em nada também essa passagem, mas é interessante. Ele vai para a América também, uma das coisas que ele queria fazer na América é a questão de encontrar com essa antiga namorada dele, né, que é a Molly. Então é legal, e também a vivência dele com os amigos lá. Então, assim, é legal, é interessante também. De novo, mais interessante do que a passagem da guerra. Então eu comprei esse livro por indicação, mas me veio inicialmente como um livro de temática de guerra. Mas nesse ponto do livro, eu tinha mais lembrança do momento dele em Manhattan, dele nas colônias francesas, do que ele na guerra em si. E aí depois da passagem dele pelos Estados Unidos e por Manhattan, ele volta para a França. E aí tem a terceira parte do livro, que é ele vivendo na França de volta, já numa fase mais avançada da vida, mas não velho, né, mais avançada da vida, muito longe já da guerra, onde ele se torna médico e ele começa a tratar pessoas. Aí tem alguns trechos interessantes, né, tipo ele tratando algumas pessoas. Tem até um trecho engraçado que ele está em casa e aí ele ouve algum barulho que, assim, de cara ele percebeu, olha, foi um acidente. E aí ele fala, mas vou me arrumar, mas vou ficar aqui quietinho na minha. Por quê? Se ele se arrumasse, saísse correndo pela rua em direção lá ao acidente, ele como médico ia ter que atender e ponto final. Já se ele ficasse em casa, arrumadinho lá, quietinho, alguém ia ter que bater na porta dele para falar, nossa, Ferdinand, aconteceu uma coisa, vamos ali. E aí ele poderia cobrar os honorários dele como médico. Me chamou a atenção isso. Aí você vai dizer, nossa, isso te chamou a atenção? Porque não tinha nada acontecendo no livro, tá? E então, assim, ele já começa a ficar mais velho ali, e aí, novamente, histórias dele atendendo algumas pessoas, alguma história dele tendo uma desilusão amorosa aqui, outra ali. Mas, assim, dizer que é um livro que você tem que exercitar um pouco a tua leitura dinâmica, porque é um livro que eu não sabia que ele era tão longo, mas é um livro bem longo. E além de ser longo, é um livro muito, mas muito arrastado. Então, quando você vai ver, você está, assim, envolto no livro, sim, mas não envolto no livro pela história, mas está envolto assim, gente, preciso acabar de ler esse livro, por favor. Tanto que uma das críticas fala que, nossa, se você quer ler um livro que te tire da zona de conforto, esse é o livro ideal. E realmente, ele me tirou da zona de conforto. Que a minha zona de conforto é ler um livro em uma semana. Esse livro eu li em 2. Eu estava muito desconfortável, porque o livro simplesmente não acabava. Mas, novamente, você está falando então assim, Kiko, o livro é uma coisa horrorosa? Não, eu não curti. Mas é um livro, novamente, de 1937. É uma leitura bem diferente, né? Você pode falar assim, uma leitura clássica. É uma leitura diferente. Eu não curto
a maneira arrastada como ele foi escrito. Principalmente, me lembra um pouco de livro, sei lá, do Senhor dos Anéis, né? Que é aquela... Eu comprei esse livro na época de livro físico que eu lia, eu comprei aquele livro que eram os três juntos. Então era um livro praticamente por quilo que se comprava, era um negócio desse tamanho. E às vezes você pegava, a história estava se passando num novo local e era do tipo páginas e mais páginas descrevendo como era a planície. Nossa, essa planície de verde com árvores frutíferas. Você fala assim, gente, vamos passar direto para ação, porque às vezes você não precisa desenhar tanto assim o ambiente. E me lembrei isso lendo esse livro do Viagem ao Fim da Noite, que às vezes ele retratava muita coisa e não tinha nenhuma ação envolvida no livro. E uma coisa que também me chamou a atenção no livro é que, assim, além de ter pouca ação, apesar de se passar na guerra, apesar de ele vai ser enviado para as colônias francesas, e durante essa viagem, que era de navio e a viagem demorava bastante, tiveram várias situações delicadas e perigosas dentro do navio, mas assim, nada te marca. Nada te marca. Por exemplo, no navio, na ida, ele foi confundido, tinha um boato de que ele era um desertor e estava sendo ameaçado de matarem ele. Pô, legal, mas torna o livro emocionante? Não, não torna. Então, assim, leia o livro, mas não espere ser um livro de guerra que você vai ficar arrepiado. Não. Mas então era uma pessoa que viveu em vários momentos e foi para os Estados Unidos e viveu as desilusões financeiras e amorosas de uma grande metrópole. Não, você não vai ver isso. Ou eu não vi. Então, assim, de novo, não peguem a minha referência como a única referência. Leia você e tire as suas próprias conclusões, tenha a sua própria referência. Mas, para tentar fechar, esse vai ser, eu acho, um dos vídeos mais curtos que eu vou fazer aqui no canal. Eu vou pegar como que ele está na Amazon, né? Vou repetir tudo dele aqui, né? O nome do livro é Viagem ao Fim da Noite. Ele é de Louis Ferdinand Céline e ele custa R$30 no Kindle, 40 na capa comum. Ele é de, como eu falei, 1937. O Kindle é de 2009. Ele é um livro bem longo, como eu falei, são 659 páginas. Isso é muito longo, porque aqui pelo Kindle eu tenho uma referência de acima de 250, começa a ser um livro mediano para longo. Acima de 600 é muito longo. Ele é da Companhia das Letras e eu só comprei porque foi indicação, porque quando eu sempre falo aqui, né, de avaliações e nota, ele tem 146 avaliações. Para um livro de 1937, físico, né? Mas na Amazon de 2009, ele tem muito pouca avaliação. E a nota 4.5. Eu sei que nota de Amazon, às vezes, parece um pouco aquela nota de escola de samba, que é 9.9, 9.8. Ninguém tira um 6. Mas 4.5 não é tão alta para a Amazon. A Amazon 4.7, 4.8, fala assim, nossa, é um livro legal. Mas tem 146 avaliações e nota 4.5. Então, assim, não seria um livro que eu compraria. E a capa é bem feinha, então também não compraria. Mas ele, em termos de ranking, ele não tem nenhum ranqueamento expressivo. Ele está na categoria ficção literária, quase 3.200 a posição dele, 394. E de literatura e ficção, 6.472. Então ele está bem mal em ranking. Então, assim, para finalizar, livro de temática de guerra, arrastado, não tem tanta emoção, mas se você fala, nossa, livros antigos merecem ser lidos, claro que merecem ser lidos. Qualquer tipo de livro merece ser lido. Se alguém pegou, parou e escreveu 659 páginas, caramba, leia e tire suas próprias conclusões. Porém, é um livro arrastado e comenta depois aqui o que você achou do livro para ver se bate com as minhas e vamos debater, né? Próximo livro que eu vou trazer aqui no canal
vai ser Nada Pode Me Ferir, de David Goggins. Já estou lendo ele aqui, estou em quase 40%, então acredito que mais alguns dias eu grave o vídeo e traga a resenha aqui no canal. Lembrando, se você ficou até aqui, se não segue aí no canal, siga, comente, ative o sininho, curta, que isso ajuda muito. E mais uma lembrança agora, não tem nenhuma diferença entre uma pessoa que não lê e uma pessoa que não sabe ler. Então, leia livro curto ou livro longo, leia livro de qualquer tipo de temática, leia livro bom, livro ruim, mas leia. Fui!